Tudo bem, meus caros colegas? O que dizer sobre o cenário econômico? Hoje, sábado, eu quero conversar um pouco sobre os dados econômicos que nós temos em mãos e construir com você uma leitura do cenário econômico brasileiro contemporâneo. O que nós temos em vista diante de todos os dados, diante de todas as questões que envolvem os dados econômicos. Eu quero conversar sobre economia. Marcelo, você é economista? Não sou economista, mas confesso que me dedico cotidianamente a estudar todas as questões que envolvem o panorama econômico brasileiro. A minha preocupação cotidiana é compreender as interfaces que envolvem o crescimento da economia, eventual retração, os setores econômicos mais atingidos pela pandemia, os setores econômicos menos atingidos, enfim, eu fico cotidianamente, antes da minha jornada de trabalho, no início da manhã, eu leio várias questões que envolvem dados econômicos. Tudo bem, Kiko? Beleza, meu velho? Então, eu quero hoje trocar algumas figurinhas sobre o cenário econômico brasileiro e em que medida nós todos precisamos compreender esse cenário econômico, tá bem? Então, antes propriamente de traçar as características essenciais desse contexto, eu quero anotar alguns dados, alguns fatos que são verdadeiramente indiscutíveis. Primeiro fato, o Brasil atravessa uma grave crise fiscal. Uma crise fiscal que diz respeito à possibilidade do poder público impulsionar uma economia retraída. E esse é o primeiro dado que acho que ninguém tem a coragem de discordar. O segundo dado relevante desse cenário econômico é a retomada da pandemia. Nós tínhamos a expectativa de que esse momento, esse contexto, veria a superação dessa grave questão de saúde pública. Era essa a nossa expectativa, era isso que todos nós esperávamos e na realidade o que nós estamos vendo é, de um lado, a morosidade na evolução das vacinas, os dados sobre a vacinação na população brasileira é verdadeiramente vergonhoso. Comparado com outros países, nós não estamos evoluindo na medida da possibilidade, melhor, na medida da necessidade para a reabertura das atividades econômicas e ligado a essa realidade, nós estamos percebendo que os agentes econômicos só vão começar a operar na prática, na verdade a vida ser retomada a hora que a vacinação for uma realidade, for massificada. Então, essa velocidade em relação à vacinação tem criado obstáculos à retomada da atividade econômica. E essa é uma outra questão importante. Eu estou conversando aqui sobre dados econômicos da realidade brasileira atual. Além disso, nós passamos por uma dificuldade política. Nós passamos por uma crescente crise política entre Congresso Nacional, Executivo e Poder Judiciário. Então, nós seguimos desde 2017, 2018, 2019, nós seguimos nessa engrenagem política em permanente crise que não faz criar um cenário de estabilidade para a economia deslanchar. Então, vejam bem, crise fiscal, retomada da economia passando pela vacinação massiva, algo que parece ainda não estar presente. A vacinação anda a passos de tartaruga. Uma crise política permanente que coloca os agentes econômicos em estado de espera cotidiano. Além disso, o tema tormentoso do auxílio emergencial, que o ano passado cumpriu uma função social importante e que esse ano, em razão da crise fiscal, ele se apresenta como um problema e é até complicado argumentar sem ter os números do governo federal no colo, mas o fato é que
que o auxílio emergencial em 2020 fez com que a economia caísse menos do que era a expectativa. Se os colegas lembram bem, início de março, abril, a projeção de crise econômica era de 8 a 10%. A retração do PIB foi em torno de 4,5%. Portanto, a retração do PIB não foi maior em razão do auxílio emergencial, que por este ano parece estar ainda com dificuldades de ser impulsionado. E se compreende, é uma crise fiscal brutal que nós temos que olhar com atenção. Fato é que, do ponto de vista da leitura da economia brasileira, isso também denota dificuldades. E aí, nós vamos para a questão imediata. Ontem, da crise na Petrobras, a mudança de gestão em um cenário de aumento do preço dos combustíveis. Na verdade, nós estamos em um contexto de aumento dos preços dos mais diversificados bens, né? Nós estamos quase em vias de cogitar eventual inflação, a retomada da inflação. Eu acho que isso não vai acontecer, não acredito nessa hipótese, mas fato é que a Petrobras tem aumentado sequencialmente o valor dos combustíveis, e isso tem se refletido nos índices inflacionários. E esse é um dado importante, com a mudança ontem da presidência da Petrobras, com a indicação de um general para atuar na linha de frente dessa estatal. E nesse contexto todo, vejam bem, com vários dados relevantes que merecem a nossa atenção, com esse contexto todo, que se começa a perceber no mercado, seja entre agentes financeiros, seja entre economistas, é uma perspectiva de, se não uma recessão no primeiro semestre, uma estagnação. Profissionais do sistema financeiro indicam a recessão no primeiro semestre. A Infomoney, que ninguém vai discutir, tem lado político ou ideológico, a Infomoney divulgou uma reportagem nessa semana afirmando que se projeta no primeiro semestre um cenário de retração, o que eventualmente, se combinar 2 trimestres combinados, nós estamos falando de uma recessão econômica seguida de 2020. Na realidade, o que nós estamos percebendo é a dificuldade da economia brasileira de responder a esse cenário de pandemia. É isso que nós estamos discutindo. Nesse contexto todo, meus caros colegas, nesse cenário, falando do ponto de vista do direito, esse contexto econômico impacta nos escritórios de advocacia. Esse contexto de dificuldades econômicas são refletidas nos contratos, na construção de um posicionamento do escritório. O escritório convencional, nesse contexto, tende a ter maiores dificuldades, porque existem dois grandes adjetivos para esse cenário. O primeiro adjetivo é de imprevisibilidade. Nós estamos em um cenário de crescente imprevisibilidade. A gente não sabe se semana que vem, se o mês que vem, a economia estará mais fechada ou mais aberta. A gente não tem a previsibilidade sobre o que produzir, para quem produzir, quando produzir. E eu estou me referindo aqui a agentes econômicos. Portanto, a primeira característica do cenário econômico contemporâneo é a imprevisibilidade. E guardem esta primeira ideia. Porque a segunda característica, que dialoga com a imprevisibilidade, a segunda grande característica que eu quero sublinhar com os colegas hoje, sábado, pela manhã, a segunda grande característica é a instabilidade. Instabilidade. Nós não temos uma perspectiva de curto e médio e longo prazo de estabilidade e retomada da atividade econômica. Então, vejam bem, imprevisibilidade de um lado e instabilidade de outro, nós estamos com o cenário, com as condições ideais para discutir com os nossos clientes, para
defender com absoluta integridade. Eu tenho marcado esse valor. O valor da integridade é inegociável. Deixa eu arrumar aqui essa tela. Acho que fica melhor assim. Com integridade, o Instituto de Recuperação Judicial. Precisamente em razão da instabilidade e da imprevisibilidade, que são os adjetivos maiores deste contexto que eu concluí de traçar há pouco, que eu tracei há pouco com você. Veja bem, um contexto que envolve crise fiscal, uma retomada da pandemia a partir de uma nova cepa, que tem criado constrangimentos, tem criado apreensão entre os profissionais da saúde, medo mesmo, uma crise política que retoma cotidianamente ao ponto de 2018, parece que nós não vamos sair de 2018, o auxílio emergencial que não foi retomado em 2021 e que em 2020 criou condições para o Brasil não perder mais. O PIB do Brasil não caiu mais em 2020 em razão do auxílio emergencial, todos sabemos disso. E além disso, uma crise imediata na Petrobras em razão do aumento cotidiano dos combustíveis, o que nos apresenta aí o fantasma da inflação, que eu acredito não vai se colocar, até pela cultura de estabilidade que nós construímos ao longo dos últimos 26 anos. Então, nesse cenário todo, os agentes econômicos projetando uma retração no primeiro semestre, pelo menos uma parte dos agentes econômicos, e a Infomoney foi importante em manifestar a posição desses agentes. Nesse contexto, o que tem de mais evidente é a imprevisibilidade e a instabilidade. Nós estamos num cenário imprevisível no curto e médio prazo. Nós estamos num cenário de crescente instabilidade imediata, visto a nova cepa. Isso do ponto de vista de teorias, do ponto de vista de notícias. Agora faz o seguinte, meu caro colega, vá dar uma volta na sua cidade e veja o número de lojas, de espaços comerciais para locação. Veja o número de empresas com dificuldades. Converse com os empresários e compreenda esse cenário do ponto de vista prático, imediato. Você verá que nós estamos em um cenário em que a recuperação judicial, um instituto previsto no artigo 47 da Lei 11.101, a recuperação judicial se impõe como alternativa à quebra ou mesmo como alternativa para uma sobrevivência e um soerguimento. Na realidade, eu compreendo que a recuperação judicial em nada dialoga com falência. Recuperação judicial é o remédio por excelência para enfrentamento de um cenário de instabilidade, para enfrentamento de um cenário de imprevisibilidade. Precisamente o cenário pelo qual atravessamos. Por quê? Porque, em uma medida, suspende todas as dívidas, interrompe todas as execuções e, em um segundo momento, depois da suspensão das dívidas e das execuções por um período mínimo de 180 dias, mas período no qual foi dobrado pela legislação, que a gente pode falar em 180 mais 180 dias, nós discutimos a implementação de um plano de pagamento em que esses compromissos são alongados. Além desses compromissos alongados, nós temos também a possibilidade do deságio e, por derradeiro, nós temos a possibilidade de construir um soerguimento sustentável, deixando de lado a instabilidade e a imprevisibilidade imediata. Porque vamos combinar, 2022 não será igual a 2021. 2023, se os deuses quiserem, não será igual a 2020, a 2021. Por isso que o Instituto, que já era relevante em condições normais de temperatura e pressão, passa a ser essencial em um cenário como o que atravessamos. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa breve que foi construída no meio da manhã de sábado. Um grande abraço e em frente!